produzir conteúdos não funciona. É por isso que produzir conteúdos não funciona. Mas como assim produzir conteúdos não funciona? Se é a base do meu negócio no digital, marketing de conteúdo, resultado, é a coisa do momento. Não funciona se você continuar produzindo da maneira que você está produzindo, desvalorizando os seus conteúdos, o que você faz, sabe? O que é que você fala para você no momento que você escreve, que você faz um layout? Então, valorize os seus conteúdos à medida que você passar a valorizar o que você faz. Não valorizar de uma maneira se gabando, que você tem o melhor conteúdo do mundo e que as pessoas vão... Você vai ver isso na reação, se conectando de fato com o seu público. Quem é o seu público? Escutando o que o seu público precisa. E empacotando o conhecimento que você tem em belas embalagens. Empacotando o conhecimento que você tem num script, sabe, numa copy bem feita, para que possa de fato conectar com aquela pessoa e que ela mude ali hábitos, e a mudança de hábito delas vai gerar a transformação que você quer entregar aí para as pessoas que você escolheu falar. Então é por isso que não funciona, porque você julga, você critica, você acha que tem que ser de qualquer jeito, que eu posso simplesmente abrir uma câmera ou pegar qualquer foto e escrever o que eu quiser ali, e isso vai funcionar. Depende muito do público que você escolheu falar, né? Se você escolheu socializar na rede social, né? Fale o que você quiser. Mas quando você é estratégico e assertivo, você tem os resultados que você gostaria. Porque não é porque é rede social que o trem é bagunçado, não. Que é de qualquer jeito porque você é muito bom, que as pessoas vão olhar e dizer, nossa, ele é muito bom, tem vários diplomas, então vamos seguir. E eu demorei muito tempo para entender isso, sabe? Na hora de produzir conteúdos. Quando eu comecei realmente a produzir conteúdos para monetizar isso, eu fiz freelas de marketing digital. Mas antes de fazer freelas, quando eu vim para São Paulo, no meu primeiro evento de marketing digital, e eu queria muito encontrar uma parceria, sabe, para entrar nesse mercado realmente e poder desenvolver habilidades ali dos bastidores mesmo, para para que alguém aparecesse e tal. E eu lembro que eu não consegui nenhuma moralzinha assim para conseguir isso. E é engraçado olhar para trás, mas foi algo que me marcou. E depois de alguns meses, eu resolvi criar meu canal, produzir os meus conteúdos ali, falar das coisas que eu acreditava e contar a minha história, né? E começar a surgir alguns efeitos, amigos e tal, as pessoas começaram a se inspirar. E teve alguns marcos que foram, assim, bem interessantes para que eu pudesse ver que realmente fazia sentido o que eu estava escrevendo, fazia sentido colocar a minha mensagem aí nas redes sociais. Tudo surgiu com um desejo que despertou em mim, de eu querer dar treinamentos, de eu querer escrever um livro. E foi quando, no último vídeo ali da série, onde eu estava contando a minha história no meu canal, um amigo meu, ele pediu o texto do último vídeo para ele ler na formatura dele da faculdade. Eu achei incrível ali, porque, sabe, é um texto mais motivacional, um vídeo mais motivacional. Se você for lá no meu canal, você vai ver. E ele pediu ali, e eu falei, cara, que incrível, né? Isso inspira ele, isso é importante para ele, tão importante para ele esse texto, esse vídeo impactou tanto ele que ele quer ler na formatura dele. Isso foi algo que me marcou, assim. Mas eu não tinha noção ainda de como monetizar isso. Era um mercado para mim muito... que eu estava conhecendo ainda, né? E eu estudava bastante, muita coisa, mas não tinha coragem de aparecer. Eu falava muito bem no pessoal, mas não tinha, assim, sabe, tanta coragem. Nossa, os primeiros vídeos gravava no escuro, no celular de uma amiga, e foi assim que eu comecei a minha jornada no marketing. Mas chegou um tempo que eu comecei a fazer uns freelas e eu não sabia o valor que realmente tinha criar conteúdo, né? Não sabia nem cobrar
os meus conteúdos. Assim, metade do, do pagamento era, às vezes, em produtos ou produtos alimentícios até e tal, né? Assim, uma jornada de muito perrengue, não foi nada fácil. E eu não conhecia nem a ferramenta do Canva, eu editava minhas artes no Word. Depois eu conheci o Canva e eu fazia ali, mas eu criava, sabe? O que eu fazia era conectar coisas que vinham na minha cabeça com a mensagem que eu queria entregar, com a intenção daquela mensagem que eu queria entregar. Então era isso que eu fazia, de conectar. Então quando você conecta, como que eu crio um texto? Um texto, um vídeo, uma aula, você tem um tema. E esse tema, ele precisa chamar a atenção das pessoas, conectar. É muito bom você usar palavras que a própria pessoa com quem você vai falar usa. Então não são essas palavras, termos difíceis, não. Hoje é um marketing de relacionamento, né, na internet. O marketing da conexão, não é mais da informação. É você saber conversar, como se a pessoa estivesse na sua frente conversando. Então, pegar um tema ali, que chame a atenção, que tenha a linguagem da pessoa, e você colocar e acrescentando ali elementos naquele tema que vai dar um formato à mensagem que você quer passar. É dessa maneira que eu criei essa live aqui, é dessa maneira que eu crio as minhas aulas, é dessa maneira que eu crio os posts com um tema. E aí você vai conectando. Vem muita coisa na sua cabeça, anota. E aí depois que você anotar tudo isso, você dá uma revisada, né? Faz os tópicos e finaliza com uma chamada para ação. Tudo isso dentro do script magnético, que inclusive eu até enviei no e-mail. Aí quem está cadastrado na lista de e-mail recebeu esse script magnético, o passo a passo de como você pode implementar. E aí veio essa fase, sabe, de fazer ali marketing e tal, e foi uma fase bem, assim, de perrengue aqui em São Paulo. E, cara, eu lembro, assim, que eu cheguei a passar 3 dias comendo bolacha de maisena com água, assim. Eu não queria falar pra ninguém o que eu tava passando, porque eu não queria que as pessoas me mandassem escutar as pessoas dizer assim, volta pra tua terra, ou então, assim, desiste, sabe? E eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, nem as formações que eu tenho hoje, assim. Eu busquei estudar muito sobre pessoas, mas teve esses momentos, assim, bem pesados, assim, de perrengues, mas também de muito aprendizado e que hoje fazem parte da minha história. Então, teve esses momentos, eu não sabia cobrar, eu não valorizava tanto o que eu escrevia. E tanto que eu passei um ano, né, sem trabalhar com marketing digital, só pesquisando e publicando os meus conteúdos ali, as coisas que eu queria falar realmente para manter, sabe? Porque eu sempre, desde que eu comecei a escrever, eu gosto muito de escrever, eu gosto de contar histórias, é algo que eu gosto de fazer. Então eu comecei ali, só que eu desenvolvia muito a minha comunicação no dia a dia, nas formações que eu fiz. Eu não me apresento pelas formações que eu fiz e é algo até que eu vou te falar aqui, antes de eu concluir a minha história. Eu vou te falar sobre isso. E aí eu passei um ano, e aí quando eu voltei, né, eu tentei me encaixar no mercado corporativo novamente, em funções que eu não queria, e até que eu voltei com a realmente produzir conteúdos, e aí, claro que com ajuda, eu tenho uma amiga que ela é mentora, eu sempre procurei ela, assim, nossa, como que eu faço a proposta, quanto que eu cobro aqui, quanto que é, e assim, ela me dava várias dicas e eu ia lá e aplicava. Então, uma das coisas que faz a diferença para você ter sucesso ou não no marketing digital é você aplicar, sabe? Aplica o que as pessoas ensinam, aplica o método que você comprou, que você pagou, para você depois dizer se você vai ter resultado ou não. Um estrategista é uma pessoa que testa, ela vai lá e testa, vê o que funciona e o que não funciona e testa de novo. E é assim que funciona no marketing digital, sabe? Às vezes uma coisa funcionou para uma pessoa, mas pode não funcionar tão bem para você. E o que funciona é você encontrar aquilo que funciona melhor para você. E tem coisas que você não vai conseguir fugir, que você vai, assim, ter que fazer mesmo, sabe?
dependendo de onde você está nesse tabuleiro aí, se você tem uma equipe ou se você está sozinho, né? Então tem coisas que você vai ter que fazer, não tem como fugir e você pode desenvolver habilidades que você ainda não tem. Então, e aí eu voltei realmente criando conteúdo e foi quando eu cobrei 67% a mais, né? Eu cobrei 67% a mais do que eu cobrava lá atrás. Do que eu cobrava não, do que eu recebia pelo meu trabalho, né? E fiz contrato, tudo, né? Estabeleci o que eu iria entregar, né? Um conteúdo por dia. Só que isso tomou um rumo assim muito melhor do que eu imaginava, porque de fato como eu aumentei ali o valor recebido, eu me senti naquela responsabilidade de entregar muito mais, né? De realmente fazer valer cada centavo que aquela pessoa me pagou. E comecei a criar com o meu celular quebrado. Meu celular tinha acabado de quebrar num dia estressante, que eu estava indo para o antigo trabalho que eu estava. E que foi o meu último trabalho CLT. E então eu comecei com o celular quebrado a criar conteúdos, né? Só que nesse período aí de 1 ano que eu fiquei fora de trabalhar exclusivamente com marketing digital, mas continuei acompanhando perfis, eu estudei cerca de mais de 130 perfis, né? As estratégias, hackeei toda a estratégia de negócio, todas as plataformas que essas pessoas estão, para que eu pudesse ali, sabe, entender como que funcionava esse mercado, como que essas pessoas pensavam, de realmente olhar as estratégias por trás de tudo aquilo que elas estavam fazendo, sabe? Então essa era a minha cabeça. E aí nesse período de 1 ano eu fiz as formações que eu queria. Eu fiz a formação em coach e depois cheguei a atuar também. Cheguei a atuar na área de coach. Fiz coach assim, em geral, sem nicho e fiz também coach financeiro, né, com um pouco que eu sabia de finanças. E também eu fiz outros cursos de desenvolvimento pessoal, também para entender sobre pessoas. Fiz seminários e fiz um curso de liderança que, assim, na minha visão, foi um dos cursos assim mais profundos que existe, assim, a carga horária, as atividades, assim, era mais que um MBA mesmo, né? Inclusive até o Érico Rocha, que é um grande player do mercado, ele também fez esse curso de liderança, é por isso que ele é um grande líder, ele se comunica muito bem, ele usa, a empresa dele é baseada na linguagem desse curso, né? Tem outras formações dessa instituição, e ele fez, então eu procurei fazer isso, né? Eu fiz o primeiro curso dessa mesma instituição que ele fez, e busquei fazer esse de liderança também, e de 120 pessoas, assim, 40 e pouco, eu acho, realmente completaram o curso. E eu fui uma dessas pessoas, mas que também fui reprovada tinha uma atividade chamada Interações Poderosas, né? E nessa parte de interação poderosa é muito sobre você escutar a pessoa, né? E existem 3 níveis de escuta que eu falo, né? Que é o que a pessoa fala, a emoção por trás e aquilo que ela não fala, que é o compromisso dela por trás do que ela está falando. E ali tinha que ouvir somente o nível 1, né, na atividade que eu estava fazendo, mas eu conseguia escutar muito mais além. Isso acabava me atrapalhando. Só que o que eu achava que iria me atrapalhar, na verdade, hoje é o meu maior ativo no meu negócio, né? Porque eu escuto as pessoas e eu consigo reproduzir isso através de textos e consigo conversar com elas, que são as conversas magnéticas que eu chamo, para poder ali desbloquear, né, o que está realmente travando elas de entrar em ação, de executar o que elas querem executar, de realizar o que elas querem realizar para a vida delas. E aí fiz essas formações até eu realmente voltar. Mas eu nunca me apresentei aqui pelas minhas formações, até quando eu converso com as pessoas, elas se surpreendem, porque eu não sou de estar falando assim, dos diplomas que eu tenho. Né? Sobre faculdade, por exemplo, eu estudei 2 anos de matemática, um semestre de contabilidade, já estudei um semestre de segurança do trabalho, mas não quis continuar a me formar porque eu vi que aquilo não era o que eu queria de fato. Né? E eu estabeleci desde muito nova, desde meus 12 anos, que eu queria criar meu próprio negócio. E a minha formação que eu falo hoje, que eu tenho
maior de todas é em vendas, que foi o que meu pai me ensinou ali quando eu tinha 12 anos. Eu estabeleci ali que eu queria ter meu próprio negócio e aos 19, 20 anos eu tive um negócio bem sucedido onde eu trabalhei com calçados, né? Eu tinha uma marca de calçados própria onde eu fabricava e distribuía. Comecei vendendo um a um, virei distribuidora de uma marca, depois construí a minha marca, né? E tinha ali já um bom negócio girando, né? Até que eu comecei a perder tudo, né? Tanto a minha saúde física, mental, espiritual, quanto também ali tudo que eu tinha, né? Por escolhas e decisões que eu não tomei. E é hoje o que assim, eu mais observo no negócio é fazer as escolhas e interromper. Quando você perceber que o negócio não vai funcionar, que não tá indo, sabe? Interromper e mudar a estratégia. E mudar a estratégia de fato, sabe? E isso é você ter a sua voz. Você interromper padrões da sua vida, você interromper situações que você não está se conectando, que não estão fazendo bem para você. Sabe? Isso é você ter a sua voz. Não é só você criar conteúdos, não é só você aparecer no stories, não é só você fazer um vídeo, mas é você, sabe, interromper tanto na sua vida como interromper na vida de pessoas. Você ser uma interrupção na vida das pessoas para que elas mudem hábitos e possam ter resultados diferentes dos resultados que elas estão tendo. É sobre isso que eu falo aqui. Não é só sobre você criar conteúdos, né? Conteúdo é o embrulho aí para atrair os olhos das pessoas, né? E, sabe, para onde que você está olhando? Você está olhando para os seus diplomas? Muitas pessoas se apresentam pelos diplomas que elas têm, mas não é que tem alguma coisa de errado com o seu diploma, sabe? Você pode ter todos os diplomas que você tem assim, estampados numa parede muito bonito, mas é sobre você saber passar esse conhecimento para as pessoas. E que a maneira que você fala não é a maneira que as pessoas entendem. Né? Se já no pessoal não é tão fácil comunicar com as pessoas, no digital também não é tão simples assim. E existem estratégias sim para isso. Por mais que a gente queira às vezes não seguir regras, não querer se encaixar em padrões, mas existe uma maneira de você usar as estratégias sendo você mesmo. Colocando a sua essência no que você faz. Porque por mais que você tente esconder a sua essência, às vezes para aparecer no digital, nas redes sociais, em alguns momentos elas vão aparecer. E o ser humano, ele tem uma percepção para rastrear a inautenticidade. Né? Por exemplo, eu busco muito nos perfis, aprender com os perfis, me inspirar, né? Buscar estratégias para aplicar no meu negócio. Mas tem muita gente que está farejando só o que não funciona, tá? Procurando o ponto de interrogação que está no lugar da vírgula para ver que o negócio não funciona. Então as pessoas elas têm um faro. Né? Tanto pelo contexto, às vezes, das pessoas terem, às vezes, muito se decepcionado, muito se enganado, criado expectativas altas em coisas que não foram atendidas, e não só falando de marketing digital ou de negócio, mas na vida delas. Né? Então, isso existe. Então, existe uma maneira de você comunicar todo esse conhecimento que você tem dentro de estratégias de marketing digital para que você possa ter resultados financeiros. Para que você possa realmente usar essa ferramenta para você divulgar o seu trabalho, para você fechar mais negócios. Sabe? Porque não é um lugar para... Tem gente que usa para estar brincando, para estar socializando. Sinceramente, eu não tenho paciência para estar socializando na rede social. Eu gosto de socializar aqui no contato físico, né, com as pessoas e tal, no telefone. Nem WhatsApp, eu não gosto de conversar pelo WhatsApp, eu converso mais sobre assuntos profissionais, eu gosto de ligar, ver em vídeo, sabe? E usar a rede social realmente para você divulgar o seu negócio. E hoje, qual que é o grande pilar, né, que a base de todo negócio no marketing digital? É o marketing de conteúdo.
O marketing de conteúdo, ele é a base ali. E talvez, assim, seja duro o que eu vou te falar, ou um pouco radical, mas quando eu escutei isso, foi meio que um soco no estômago, sabe? Mas foi onde a chave virou pra mim, assim. Mas não foi fácil escutar isso. Eu tava fazendo muito no orgânico, né? Meu conteúdo todo orgânico. E eu não tava conseguindo ter resultado de vendas realmente, né? Que é esse meu objetivo. Eu dou conteúdo gratuito, mas eu acredito que o conteúdo pago, ele pode ajudar muito mais a pessoa, porque dinheiro é energia, né? E quando você coloca a energia do dinheiro, você tem retorno também dessa energia pra você. E eu fiz uma pergunta para um grande player aí do mercado que eu sigo, que eu me inspiro, né? Sabe essas caixinhas de perguntas? Que às vezes você tem a oportunidade de tirar uma dúvida, de fazer uma pergunta que pode transformar ali o que você está buscando e você não usa, né? Isso também envolve sua comunicação, você não pedir ajuda, você não se mover. Esses dias, quando eu fui no hospital, agora no final de ano, e quando eu voltei assim do retorno do raio-x, não tinha médico, o clínico não estava lá. E tinha um monte de gente sentada, assim, esperando que o clínico aparecesse, assim, do nada. E aí eu me levantei e eu fui buscar, tipo, na administração, no porteiro, na sala de triagem, em algum lugar, cadê o clínico? Eu fui perguntar. Não para fazer barraco, sabe? Mas, assim, para saber o que estava acontecendo, né? Porque é o meu tempo que estava em jogo ali. De eu ficar esperando, já estava tarde da noite, estava com fome. Então eu fui perguntar, né? O que aconteceu com o clínico? Tá trocando de plantão? Aconteceu alguma coisa? Né? Eu não fiquei sentada ali esperando. E da mesma forma que nas redes sociais, as pessoas respondem perguntas aí, dão consultoria, mentoria gratuita nos stories, né? E eu perguntei pra esse, eu falei, cara, como que eu consigo atrair mais leads, né, gente, pra comprar de mim, assim, eu tô fazendo só orgânico. Orgânico é quando você não investe dinheiro em anúncio, tá? E ele falou assim, que eu não tinha um negócio. Na hora que ele falou isso pra mim. E ele ainda é daqueles que avisa ainda, que respondeu, né? E aí eu fui lá ver e eu falei, cara... E aí eu olhei assim... Eu olhei pra tudo que eu tava fazendo. Eu parei pra observar, pra olhar tudo que eu tava fazendo, né? É o que eu falo. Você parar e observar. O que não tá funcionando? Por que isso não tá funcionando? O que eu posso ajustar aqui? E aí quando ele me falou isso... Cara, eu fiz o meu primeiro anúncio. Fiz o meu primeiro anúncio no meu lançamento do meu desafio de 21 dias do posicionamento magnético. E, cara, eu comecei com R$5. R$5 de anúncio, eu nem sabia. Eu já tinha ganhado crédito do Facebook, mas... Primeira vez, cara, que eu investi R$5 de anúncio. O cartão do meu irmão estava cadastrado lá, só pra me usar os créditos do Facebook, na época, quando eu usei. E eu falei pra ele, falei, mano, eu usei R$5 do seu cartão e fiz o meu primeiro anúncio. E, cara, eu fiz o meu primeiro anúncio. E no final, no fechamento das vendas, eu fiz 2 vendas. Eu não tava conseguindo fazer nenhuma venda. Eu fiz 2 vendas. Investindo R$5. Tive retorno aí. Tive um ROI mega positivo. Né? Que é o retorno por investimento. E aí foi quando eu comecei a olhar e dizer assim, pô, eu tô brincando aqui, eu não tô levando a sério meu negócio. E aí foi quando, cara, eu comecei a levar a sério meu negócio. E com isso eu consegui atrair mais a atenção das pessoas para elas verem que eu tava fazendo um movimento realmente de algo ali, de venda. Repeliu também algumas pessoas. Repeliu, né? Porque tem gente que não gosta, que usa a rede social para socializar. Se você vê, nem a minha família eu sigo na rede social. Eu sigo perfis que me inspiram, né? Que tem conteúdo ali para agregar. E alguns eu até troquei agora, nessa nova fase que eu tô, para me alimentar de coisas que vão me levar para o próximo nível. Sabe? E usar o meu tempo muito bem. Então, para onde que você tá olhando aí? E como que você tá levando aí a sua produção de conteúdo, que é a base do seu negócio? Eu percebi que eu tava brincando, eu não tava levando a sério. Eu queria ter retorno financeiro. Claro que tem muita gente que faz só no orgânico, né?
sem investir nada, mas a partir do momento que eu coloquei a energia do dinheiro, eu tive retorno também dessa energia do dinheiro para o meu negócio. As pessoas que me acompanharam viram que o negócio estava sério realmente, e com isso eu consegui atrair também até mesmo a minha sócia, né? Isso foi uma das ações aí que me levou a atrair essas pessoas, a olhar dessas pessoas. As pessoas começaram a me procurar realmente. E às vezes você pode achar que, cara, o que as pessoas falam é balela, ou que você não vai mudar nada, as estratégias. E não mudar, né? Quanto mais você resistir, mais o problema vai persistir aí. É por isso que é por isso que fazer conteúdos não funciona pra você, porque você não quer se adaptar. Ah, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Ah, eu quero usar só o Instagram, eu quero estar só no Stories. E às vezes é uma coisa que não está funcionando. Então, se você não quer mudar, se você não está disposto a se adaptar às estratégias, vai continuar sem funcionar. Você vai continuar sem resultado, e aí quando você se vê sem resultado e você não sabe lidar com isso, começa a vir as autocobranças. Você se cobra, você se xinga, você acha que não é bom, né? Um monte de coisa passa pela cabeça e aí vai definhando, até você realmente não querer mais produzir seus conteúdos, que é a base do seu negócio. E qual que é a diferença aí dos grandes players, né? A única diferença dos grandes players para você é que eles fazem o que precisa ser feito. É a única diferença. E porque o mercado está muito concorrido, tem muita gente foda e tal. Tem muita gente, mas tem espaço para todo mundo. O que está acontecendo com os pequenos empreendedores hoje? Eles estão tomando espaço, tanto nas empresas físicas quanto no digital, porque geralmente essas empresas que já cresceram muito, esses players que já cresceram muito, para você ter acesso a eles, né, existe um valor muito mais alto de ticket para você pagar. Né? Eu sei que tem muito resultado, mas existe um valor mais alto. E às vezes até com esse valor mais alto você não vai ter a acessibilidade que você gostaria ali para o momento que você está agora, né? Que é mais esse momento de ajuste, de crescimento, de saber onde empacou, é esse momento de perceber por que não está funcionando como funcionava no começo, por que você está aí um pouco desanimado, sem energia para estar produzindo seus conteúdos. E a única diferença entre eles e você é que eles fazem o que precisa ser feito. Só isso. E a diferença de você comprar um curso de um grande player e comprar de alguém que entrega a transformação que você está precisando, mas que está começando, é que essa pessoa ela vai ser muito mais acessível para te acompanhar nesse momento que você está, do que o grande player lá que você admira, que é o cara do palco. Então essa é a diferença, não existe muita diferença, né? E o que eu faço aqui na rede social, né? É muito claro, eu quero deixar muito claro que eu tenho meu valor de contribuição, eu tenho um valor de contribuir, de entregar conteúdo que transforma, né? De fazer stories, responder as pessoas no direct, eu respondo também no WhatsApp, nos e-mails, faço lives, aula no YouTube, tem conteúdo no feed todos os dias, no Facebook, no Telegram, tem conteúdo sim. Mas deixar muito claro que eu não uso a rede social só para contribuir gratuitamente, né? Às vezes as pessoas se assustam, né? Eu já repeli pessoas por fazer uma oferta. E às vezes você contribui, mas a venda não sai. E a venda só vai sair quando você começar a fazer ofertas. Quando você começar a vender o que você entrega. E aí começa a não ter resultado, não ter retorno no seu financeiro, e aí começa um monte de culpa, porque você tem que ser o bonzinho, porque você tem que entregar muito para poder ter resultado, porque você tem que entregar toneladas para você poder ter resultado. Não, você pode ter resultado já teve um post que eu fiz, que uma pessoa me procurou no direct.
por causa de um post, uma palavra ousada que eu utilizei num conteúdo, fez uma pessoa me procurar no direct. Uma palavra ousada. Sabe? Então, às vezes, aquela ideia que você considera maluca, que você considera muito ousado, que você vai passar de fato o que você gostaria de falar se não existisse rede social e você falaria essa palavra vai conectar com as pessoas. Sabe? Porque é sem filtros. É sem filtros de querer criar um personagem na rede social, é sem filtros de você querer aparecer alguém que você não é de fato. É sem filtros, essa ideia ousada, ela é sem filtros. E talvez é essa ideia ousada que você não está utilizando que vai te fazer alcançar o resultado que você quer. E eu não estou te falando que é simples, que é fácil às vezes colocar uma ideia ousada. Às vezes eu tenho uma ideia ousada. É engraçado que agora eu pergunto pra Marília, né? Ela fala assim, vai lá, é você. É o que você ensina. E dá vontade de sair correndo. De colocar uma ideia ousada. Mas, sabe, praticar essa ousadia, ela não é só na rede social, ela é no seu dia a dia também. Tem muitas coisas ousadas. Quando as pessoas mostram, por exemplo, uma arte marcial que elas estão aprendendo, um esporte novo, um hobby, ou algo que elas praticam, sabe? Seja o que for, elas estão desenvolvendo a habilidade de ser mais ousada. E você ser ousado, você ser corajoso, você entrar em ação, não quer dizer que você não tem medo. Eu tenho medo pra cacete. Eu sinto muito medo. Eu tenho medos. Só que a coragem, a ousadia é você agir independente dos medos que você sente. E a maioria dos medos internos que tem a respeito quando se trata de conteúdo de rede social, você vai estar exposto, né? E coisas que dá para apagar, mas coisas que vão ficar ali, é o medo da rejeição. É o medo da rejeição. Então o jogo, ele é muito mais o seu interior, de você com você mesmo, se superar a cada dia, do que o jogo de aparecer, do que o jogo de fazer um post, de fazer um texto. E às vezes você tá tão viciado em fazer, ir lá e fazer um stories, fazer um post, em fazer um e-mail, em fazer um áudio pro Telegram, em fazer um post pro Facebook, em responder um cliente, em responder uma pessoa, em fazer um áudio pro direct. Você tá tão no fazer, tão no automático ali, viciado, sabe? Todos os dias, viciado. Viciado. E aí não tá funcionando. Porque é difícil, né, parar e observar e olhar pra dentro. Difícil, é engraçado que meditar, né, que é você ficar parado por alguns minutos, em silêncio, escutar a sua voz interior, sentir a sua respiração, o seu corpo, o momento presente, é algo difícil. Não é fácil. Mas eu lembro que, cara, quando eu comecei realmente, assim, me dedicar à meditação, eu escutei algo do meu professor desse curso de liderança que eu falei aqui. Ele falou assim que as pessoas mais felizes do mundo são os monges, né? E aí a gente perguntou, por quê, professor? Ele falou, porque eles meditam. Quando ele falou isso, eu falei, cara, eu vou me dedicar a isso. Quero ser uma pessoa feliz. E segundo os pesquisadores de Harvard, ser feliz é você se adaptar ao que você tem. Isso é felicidade. É você ficar presente para o que você tem. É você ficar presente para o cabelo que você tem. É você ficar presente para a maneira como você fala, para as palavras que você escreve, para o conteúdo que você entrega, para o que você come, para o seu gatinho, para a sua planta, para o seu cachorro, para o seu filho, para o seu marido, para o seu negócio, para o seu livro, para o seu computador, para o seu celular,
que independente se ele é quebrado ou não, ele é seu. É você ficar presente, se adaptar a isso. A vida que você tem. Eu não tô falando aqui de se conformar, não. Não é de você se conformar em não ter as coisas. Mas que não é isso que vai te levar ao próximo nível. Não é ter, não é fazer algo. É você se tornar essa pessoa no processo. Não é que eu vou ter muitos seguidores ou eu vou ter muitos milhões no banco para me poder ser uma pessoa livre. Não, eu sou livre hoje para tomar ações que vão me levar a ter o que eu quero. E aí não é um jogo de olhar e de se comparar, sabe? Agora que eu vim perceber que não tá gravando o vídeo no computador. Beleza, faz parte do processo. Então o jogo é interno, de você com você mesmo. É de quando alguém não falar mais com você porque você fez uma oferta, não é sobre você, é sobre ela. Ou não é o momento dela de fazer, e ela não sabe dizer não, ou ela não tá levando realmente o negócio dela a sério. Porque não é porque é rede social que eu não vou investir, que eu não vou investir dinheiro. É possível, sabe? Para você começar, você não precisa investir nada. Você precisa pegar o seu celular, escolher com quem você vai falar, qual o problema que você vai resolver e começar a dar soluções através de seus conteúdos. Para você começar. Mas para você manter isso, para você crescer, para você evoluir, para você ir para o próximo nível, você vai precisar investir a energia do dinheiro. Então, quando alguém, sabe, te rejeita, quando você repele, quando a pessoa não fala mais, porque você fez uma oferta, é sobre ela. Não é sobre você. Não é porque tem algo de errado com você. Você está aqui, você está usando isso aqui, está distribuindo conteúdo, mas você vai vender. Aqui em casa tem uma caixinha, né, da outra moça, que ela tá viajando, mas tem uma caixinha dela aqui, que tem umas mensagenzinhas bem pequenas. E de vez em quando eu tiro uma lá, né, pra me ler alguma mensagem. E eu li uma mensagem lá que quando você quer realizar um objetivo, você precisa ponderar tudo que você vai ganhar. Eu falei assim, nossa, o que é ponderar, né? Eu fui pesquisar no Google o significado da palavra ponderar, para me entender ali, né? Porque ela falou assim, você precisa ponderar tudo que você vai ganhar, senão é só dor de cabeça. E aí ponderar é você analisar tudo que você vai ganhar, deixar claro. E quando você produzir o seu conteúdo, cada stories que você fizer, cada post que você fizer, cada pessoa que você responder, tenha muito claro os ganhos que você vai ter lá na frente. Eu estou fazendo isso aqui, eu tenho um valor de contribuição, mas eu também uso isso aqui como um negócio. Isso aqui também é o meu negócio, isso aqui é o meu negócio. E eu uso isso aqui para ter resultados expressivos financeiramente também. E não me venha com crença limitante a respeito de dinheiro. A gente vive num mundo capitalista. Não existe mais essa. E, cara, foi difícil para mim entender isso. Mas quando eu entendi, foi que a chave virou para mim. E aí aquele pico de aumento que eu tive, de quando eu comecei a produzir conteúdo, eu continuei mantendo e depois subindo. Né? E agora trabalhando para subir mais, para subir mais, para subir mais. Coloque ambição no que você faz. Coloque ambição em ter resultados expressivos e materiais, sim. Por que não?
Ou você entra aqui nos stories, para fazer, você faz os seus posts, você investe seu tempo para você ser o bonzinho, para você ser o famoso, para você ter muitos seguidores. Não tem nada de errado em ter muitos seguidores. Isso converte, isso gera uma autoridade, é muito bom. Mas não é porque você não tem que você tem que ser o bonzinho. Às vezes você vai ajudar muito mais uma pessoa, ela pagando pelo seu serviço, do que você dando de graça. Porque o ser humano valoriza. Às vezes nem valoriza aquilo que ele paga. E é muito interessante porque eu fiz agora recentemente um curso de reprogramação espiritual, né, a respeito de dinheiro, de riqueza, né, para me investigar crenças que tinha a respeito de dinheiro e poder aumentar o meu faturamento, né? Esse era o meu objetivo. E aí a gente teve uma aula ao vivo, um encontro ao vivo, e eu lembro que ali a treinadora, né, a mentora, eu falei, nossa, eu tô falando com várias pessoas, mas eu não tô conseguindo fechar. Aí ela falou assim, mas será que você está valorizando o seu trabalho? Quanto que você está cobrando? Eu falei pra ela, eu já tinha escutado de alguém que estava muito barato o meu trabalho, que eu estava cobrando muito barato. Durante a aula, eu estava com meu computador aberto, fazendo aula no celular ali via Zoom. Zoom é uma plataforma de reuniões. E aí eu abri ali imediatamente o meu formulário, que é um formulário que as pessoas querem fazer treinamento individual comigo, elas preenchem para que eu possa entrar em contato com elas e já saber um pouco do que elas querem e ver se realmente eu tenho isso que elas estão precisando no momento. E ali eu aumentei. Eu aumentei ali o valor que eu estava cobrando no meu trabalho. Durante a aula, eu saquei isso e eu aumentei. E assim que acabou a aula, eu tinha acabado de aumentar ali no formulário. Uma pessoa que eu já tinha feito uma proposta me procurou para fechar. E aí eu fechei com ela com a proposta que eu tinha feito para ela, mas foi a última que eu fiz com aquele valor. Sabe? Então, às vezes, você não tá valorizando o que você entrega e tá barato demais. As pessoas vão ver barato demais e não vão querer comprar. Porque o ser humano valoriza aquilo que ele paga. E, às vezes, só o que ele paga é caro. Que é caro, que talvez seja um valor alto para você, mas para ele não é. Para ele é um valor ali que está disponível para investir. Então, é você analisar isso. Não tem nada de errado com aquelas pessoas que não compram de você. Né? Pela lei das métricas, a cada 10 pessoas que você fala, uma você vai fechar. Essa é a lei das métricas. Eu gosto de ser mais assertiva. Cada pessoa que eu falo, eu trabalho ali para fechar. Mas se não fechar, próximo. Tá tudo bem. Sabe? Para que e cada não que você receber, cada pessoa que você falar, tenha na consciência a intenção de que você está trabalhando para fechar um cliente, para fechar o próximo cliente. Então, isso que é ponderar tudo que você vai ganhar. Então, pondere tudo que você vai ganhar no marketing digital. O que você vai ganhar e quais são as suas perdas também. Perdas que eu falo de renúncias. Sabe, de às vezes, porque, por exemplo, eu não tenho uma rotina normal, assim, né, do que as pessoas geralmente têm. Às vezes eu saio para dançar numa sexta ou num domingo, mas às vezes eu trabalho o final de semana inteiro. E é a minha rotina e tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas às vezes são perdas que você vai ter. São coisas que você vai ter que renunciar, às vezes de dizer não para algo que você gostaria de estar fazendo agora. E aí você não vai agora, mas depois você vai ter o seu momento de desfrutar disso, porque você já
agendou ali o momento que você vai desfrutar do que você quer realmente desfrutar. Então, eu vou te dar aqui 3 passos para você fazer a sua produção de conteúdos funcionar agora. Eu até falei sobre isso no post que eu fiz com a minha plantinha, que é a Senhorita Irresistível. Ela estava morrendo, né? Então pare e observe. Observe o que não está funcionando e qual que é o formato que você está usando para os seus conteúdos em cada plataforma. Observa. Para e observa. Faz uma análise. Convida alguém para olhar junto com você. Pergunta assim, quando você vê isso aqui, o que você entende? O que você entende desse conteúdo? Eu uso muito, por exemplo, quando eu tenho uma ideia de uma copy, de um título, de uma headline. Headline é o título, né? Aquela imagem que fica na frente do seu vídeo, ou as primeiras linhas ali do seu texto, ou na imagem. E eu mando para alguém, para minha sócia, para alguém que eu compartilho sobre marketing, e vejo a reação dessa pessoa. Então, mostre para alguém, para ver como que ela reage, né? Pare para observar. Esteja aberto a feedback. Às vezes ninguém te manda nem mensagem dos teus conteúdos, nem comenta, porque você não está aberto a feedbacks. Perceba como que você reage a um feedback. Porque se você estiver fechado, por isso que você não tem nem interação nessas redes sociais. Então, o primeiro passo é você parar e observar qual que é o formato. A minha plantinha, ela estava no quarto morrendo e eu levei ela para a varanda. Pra ela pegar sol, ar puro, nunca tinha cuidado de planta. Segundo passo. Eu tô olhando ali pro relógio pra gente não perder o tempo. Segundo passo é você saber qual que é a frequência em cada plataforma que você utiliza. E essa frequência, ela é uma frequência que seja boa pro seu público e para você. Porque é você que vai produzir. Sabe? Mas também não seja... não seja ali miserável de querer dar só o mínimo possível. Mas também tenha ali uma estratégia. Tenha uma estratégia para você ali utilizar. Qual que é a frequência que você vai utilizar em cada plataforma? Anote isso. Uma frequência assim, ideal para o seu público, para aquela plataforma e também ideal para você. Né? Já teve gente que me perguntou, eu preciso estar o tempo todo nos stories? Tem gente que investe mais nos stories porque dá mais retorno. Tem gente que não. Então, criar uma frequência, no caso eu comecei a regar ali a minha plantinha 2 vezes por semana, que era a orientação que eu tive da pessoa que me deu de presente, que era regar 2 vezes por semana para aquele tipo de planta. Então eu me comprometi ali a regar ela 2 vezes por semana. Então se comprometa a usar a frequência que você determinou para cada plataforma, né? Que funciona muito bem na plataforma, para o seu público e para você também. E o terceiro passo, né? Depois de você parar e observar e ver o que não está funcionando, é você ver qual frequência você vai utilizar em cada rede social. O segundo passo. E o terceiro passo é você valorizar cada conteúdo que você faz. Eu não estou falando de apego, de você se apegar e ficar ali romântico com o seu conteúdo, mas você valorizar. Sabe? De você produzir aquele conteúdo e aquele conteúdo ser primeiro uau para você. E quando você for passar para as pessoas, o conteúdo tá uau também. Aí você fala, ai Raíza, mas eu não devo ter mania de perfeccionismo. O perfeccionismo não é tão monstruoso assim, né? Esse dia eu tava conversando com a Marília, ela falou, é porque eu busco muito perfeccionismo. Eu falei, mas você sabia que é bom você
você ter essa questão do perfeccionismo porque você sempre quer entregar o melhor. Você sempre surpreende com o que você faz. Você sempre aperfeiçoa aquilo que você tem para fazer. Então, às vezes, querer o perfeccionismo é bom, porque você entrega o seu melhor. Só não dá para ser doente com isso. Doente é quando aquilo ali te esmaga, aquilo ali te fere, né? Doença é algo ruim. Então, use essa sua busca pelo perfeccionismo da melhor maneira, mas não quer dizer que é o fim do mundo querer ser perfeccionista. Então, valorize cada conteúdo. Valorize cada palavra, cada post, cada live que você faz. Se valorize. Se olhe no espelho e valorize a pessoa que você é. Eu comecei ali a falar pra ela o quanto que ela estava linda, quanto que a cor dela estava linda, mesmo sem ela estar. E em 40 dias ela já estava de pé, a plantinha que estava morrendo já estava de pé, né? E hoje, 120 dias depois, quando eu fui tirar a foto dela, eu virei vovó aos 24 anos. Ela tá dando filhinhas ali, né? Inclusive eu nem escolhi nome para elas. Então, é por isso que a sua produção de conteúdo não funciona para você. Mas que é a base hoje do negócio digital, é o marketing de conteúdo e resultado, a transformação que você entrega. Além de você entregar, você ser essa transformação, você vivenciar aquilo ali que você está ensinando. Não só ensinar, mas vivenciar aquilo que você ensina. Todos os dias é eu praticar o que eu ensino para me entregar o melhor conteúdo e fazer com que essa produção de conteúdo me traga o retorno que eu quero.